As 10 qualidades. Comentários e speculation. Estudo do Talmud Ezer Sefirot de Baal Hazulon. Desenvolvendo um conto narrativo. De Alessandro dos Santos. Talmud ESER Sefirot. O estudo das 10 Sefirot. Parte 1. Restrição e linha que contém 2 capítulos. Capítulo 1. Explica o assunto da primeira restrição, quando a luz de Ensof se restringiu para emanar os seres emanados e criar as criaturas, contém 5 pontos. 1. Antes da restrição, Ensof preenchia toda a realidade. 2. A razão da criação foi a revelação de seus nomes e denominações. 3. A restrição da luz ao redor do ponto médio. 4. O espaço que ficou após a restrição era circular. 5. Como a luz de Ensof era uniforme, a restrição também o foi. Este é o significado do círculo. Antes da restrição, Ensof preenchia toda a realidade. 1. Você deve saber que antes de os seres emanados serem emanados e as criaturas criadas, uma luz superior simples preenchia toda a realidade. Não havia lugar vazio, como ar vazio ou um espaço, mas tudo estava preenchido por aquela luz simples e ilimitada. Não havia o aspecto de Roche, cabeça, ou Sof, fim, mas era tudo uma luz simples, completamente uniforme, chamada de luz de Ensof. Devemos ter em mente que toda a sabedoria da Kabbalah se baseia em assuntos espirituais que não ocupam tempo nem espaço. Não estão sujeitos a mudanças ou ausência, e todas as mudanças mencionadas nessa sabedoria não significam que a primeira forma deixa de existir para ser substituída por uma forma diferente. Esse tipo de mudança significa, na verdade, uma forma adicional, enquanto a primeira forma não se move de seu lugar, já que a ausência e a mudança são comportamentos corporais. Essa é toda a dificuldade para os iniciantes, pois eles percebem as coisas por meio de suas expressões corporais, nos limites de tempo, espaço, mudança e troca. No entanto, os escritores as usaram apenas como sinais para indicar suas raízes superiores. Por isso, me esforçarei para interpretar cada palavra com sua identidade espiritual, abstraída de espaço, tempo e mudança. Depende dos leitores memorizarem o significado dessas palavras de forma profunda, pois é impossível repeti-las todas as vezes. 1. A forma do tempo espiritual é explicada em detalhe na Observação Interna, capítulo 9, item 33. Capítulo 1. Liceu, entusiasmado, dispara a primeira pergunta. Explique essa ideia de forma bem simples, utilizando os conceitos de vícios e virtudes como exemplos. O desconhecido pega algumas uvas do prato e diz: veja o prazer que sinto ao comer essas uvas. Imagine se eu não as tivesse. Vamos lá, meu caro e nobre Ulisses, o forte e astuto guerreiro. Dispare então o primeiro projétil. Essa passagem do Talmud Ezer Sefirot fala sobre a criação do universo espiritual e como a luz infinita de Ensof, que preenchia tudo, se restringiu, para criar espaço para a existência dos seres e das criaturas. Em termos simples, a ideia central é que o processo de restrição não significa uma mudança física, mas sim um novo estado que surge sem eliminar o anterior. A luz de Ensof não desaparece, apenas permite que novas formas existam ao lado dela. Para tornar isso mais acessível, podemos usar o conceito de vícios e virtudes como exemplo. Imagine que a luz de Ensof é como uma virtude, uma qualidade plena que preenche toda a realidade. Antes da criação, essa luz estava em todo lugar, sem falta ou deficiência, assim como uma virtude pura em alguém. Mas, para que surgissem novas realidades, como nossos desejos e nossas escolhas, foi preciso que essa luz se restringisse, ou seja, deixasse de ocupar todo o espaço de maneira tão óbvia, criando espaço para o erro, o desafio e até o vício. Os vícios são como esse espaço vazio, que surge com a restrição. Eles existem porque a perfeição, a luz, deu lugar para o ser humano fazer suas próprias escolhas, experimentar dificuldades e, com isso, aprender e crescer. No entanto, essa escuridão, ou vício, não elimina a luz, apenas oculta temporariamente sua presença. Assim, ao superar o vício, a pessoa revela mais da luz novamente, como se estivesse recuperando aquele estado original de virtude.
Da mesma forma que o Talmud diz que a luz nunca vai completamente embora, podemos entender que, mesmo quando alguém está preso em um vício, a virtude não está ausente, ela apenas foi ofuscada, esperando ser redescoberta por meio da transformação interior. O trabalho espiritual é, então, revelar a luz oculta dentro de nós, transformando vícios em virtudes. Essa é a jornada da vida, restringir nossos impulsos egoístas, os vícios, para abrir espaço para comportamentos altruístas e iluminados, as virtudes, sem que as virtudes jamais desapareçam, apenas aguardando para serem redescobertas e manifestadas. Carlinhos, que acabara de completar 13 anos, pensava profundamente, prendendo a respiração. Voltando a si, solta todo o ar dos pulmões numa explosão de inquietações que ninguém esperava, mostrando que ele estava atento a toda a conversa, que começou de forma despojada e alegre, mas que se tornou muito interessante, provocando curiosidade naquela bendita criança. Ele remodela a pergunta de Liceu. Explique melhor sobre o Ensof. O que você falou? Quero entender. O senhor, atento e sério, volta-se para o menino. Imagine que você está em um quarto totalmente iluminado por uma luz muito forte, que ilumina tudo sem deixar nenhum cantinho escuro. Essa luz é como algo muito bom que preenche todo o espaço, algo perfeito. Mas, para que as pessoas possam aprender, escolher e melhorar, essa luz decide se afastar um pouquinho, deixando alguns lugares do quarto mais escuros. Esses lugares escuros são como os erros ou problemas que todos nós enfrentamos na vida, como um vício, quando você faz algo que não consegue parar, mesmo sabendo que não é bom. Mas aqui está o segredo: a luz ainda está lá, só que meio escondida. Mesmo quando parece escuro, a luz, que é como as virtudes, ou coisas boas, nunca vai embora de verdade. Então, o que fazemos na vida é tentar trazer essa luz de volta. Como? Fazendo escolhas melhores, aprendendo com nossos erros e nos tornando pessoas mais bondosas e fortes. Cada vez que superamos um vício ou um erro, é como se a luz voltasse a brilhar mais forte naquele cantinho escuro. Resumindo, os erros e vícios aparecem porque a luz se esconde um pouco, para que possamos aprender a trazê-la de volta, tornando-nos melhores e mais iluminados com nossas escolhas. Liceu se apressa em dizer: eu estava olhando no livro e ele é bem organizado e sistemático. Me parece que cada frase de um parágrafo ele vai explicar profundamente. Percebi que Baal Hasulam utiliza números no final de uma frase e, mais adiante, faz uma indicação mais aprofundada. Posso identificar a primeira, certo? Seu gesto agradável, com as mãos entreabertas e as palmas para cima, demonstra receptividade. Ele distancia os braços calmamente, levantando os ombros. Seu rosto, com um olhar contemplativo, transparece humildade. Deste modo, todos permanecem em silêncio. Um ancião, de barba tão bela quanto paina branca ou algodão, acena com a cabeça, olhando vivamente para o jovem, consentindo que estava entendendo. Retoma, portanto, a palavra para melhor esclarecimento e explicação. Com o dedo indicador, marca no livro a parte que seria necessário ler. No seu livro, estava em espanhol. Deve saber que antes de que luz seres emanados fossem emanados y las criaturas criadas. Essa frase será explicada no que está escrito adiante no livro. Veja, vou ler novamente. Segue no quarto parágrafo à frente. Aqui, la forma del tiempo espiritual se explica a fundo em Observação Interna capítulo 9, item 33. Então, voltaremos a esse ponto futuramente, tudo bem? O menino, alegre, exterioriza em alto e bom tom: sim, queremos. O velho diz: por gentileza, Liceu, leia primeiro o parágrafo inteiro. Liceu, concentrado no livro, lê em voz média. Você deve saber que antes de os seres emanados serem emanados e as criaturas criadas, uma luz superior simples preenchia toda a realidade. Não havia lugar vazio, como ar vazio ou um espaço, mas tudo estava preenchido por aquela luz simples e ilimitada. Não havia o aspecto de Roche, cabeça, ou Sof, fim, mas era tudo uma luz simples, completamente uniforme, chamada de luz de Ensof.
O velho continua perguntando a todos, o que quer dizer, uma luz simples superior. Está no texto, precisamente nesse parágrafo. Mas todos estavam calados e atentos, concentrados no olhar do velho ancião. Aliás, era mesmo assim que o chamavam. Farei as palavras do texto não de memória, mas com minhas palavras. Depois, alguém me lê o texto na íntegra, combinado? Acrescenta o velho. Todos olham para ele e acenam com a cabeça, como valentes guerreiros curiosos. A sala se move numa expectativa em que cada som do silêncio vibrava uma energia depositada naquele lugar, como se nada mais existisse ao redor. O velho ancião se levanta do sofá e caminha em torno da mesa de vidro central, absorto em suas reflexões, ao mesmo tempo em que olha para seus espectadores de vez em quando. O texto explica que a luz que emana da essência do Criador é diferente da própria essência. Os nomes e denominações usados na Kabbalah se referem apenas a essa luz, e não à essência do Criador. Além disso, não podemos falar sobre a essência do Criador, pois não conseguimos nomear aquilo que não compreendemos. Essa é uma regra importante a ser lembrada. Liceu, aproveitando o segundo de silêncio, toma posição. Vamos ler novamente as palavras livres pronunciadas pelo sábio ancião. Agora, vamos ler o texto de fato. Refere-se à luz que se expande a partir da essência do Criador. Você deve saber que todos os nomes e denominações que aparecem na sabedoria da Kabbalah não estão, de forma alguma, na essência do Criador, mas apenas na luz que se expande a partir de sua essência. No entanto, não podemos pronunciar nenhuma só palavra a respeito de sua essência, porque a regra é que tudo o que não alcançamos, não conhecemos seu nome. Lembre-se disso e você não falhará. Liceu pergunta, por que a luz é simples? O velho responde, a luz é considerada simples na Kabbalah porque representa a pureza e a totalidade da essência do Criador, que é infinita e indivisível. Aqui estão algumas razões que explicam por que a luz é vista dessa forma. Uniformidade, a luz de Ein Sof, a luz infinita do Criador, é uniforme e não tem partes separadas. Ela não é composta de elementos distintos ou complexos, o que a torna simples em sua natureza. Totalidade, antes da restrição, a luz preenche toda a realidade, sem espaços vazios ou divisões. Essa plenitude implica que não há nada fora dela, e tudo o que existe está dentro dessa luz. Origem divina, a luz é uma expressão direta da essência do Criador. Como a essência é perfeita e unificada, a luz que dela emana também reflete essa simplicidade e perfeição. Ausência de forma, a luz é sem forma e sem limites. Ela não possui características físicas ou tangíveis que a tornariam complexa. Essa ausência de forma e limitação reforça a ideia de simplicidade. Pureza espiritual, a luz é considerada pura, porque não está misturada com nada que a possa corromper ou manchar. Ela é completamente altruísta e está além de qualquer imperfeição ou egoísmo. Eterno presente, a luz de Ein Sof existe fora do tempo e do espaço. Ela é eterna e imutável, o que contribui para sua simplicidade, pois não está sujeita a mudanças ou variações como o mundo material. E o que isso tem a ver com o que você disse? O que quer dizer a luz ser simples? O que é ser simples? Indaga Carlinhos. O velho prontamente responde, afetuoso, passando as mãos pelos cabelos do pajem. A relação entre a luz ser simples e a resposta anterior sobre vícios e virtudes se dá na compreensão de como a luz, simbolizando virtudes e aspectos positivos, se apresenta em nossa vida. Eis como as duas ideias se conectam. Pureza da luz, assim como a luz é simples e pura, as virtudes são expressões de uma essência positiva e saudável em nós. Quando nos conectamos com nossas virtudes, estamos acessando essa simplicidade e pureza. Superação de vícios, a simplicidade da luz nos lembra que, apesar das complicações que os vícios trazem, a transformação para uma vida mais virtuosa pode ser mais simples do que parece. Ao superar os vícios, podemos redescobrir e manifestar a luz que já está dentro de nós. Unidade e totalidade, a luz, sendo uniforme e total, nos ensina que todos os aspectos de nossa vida estão interligados.
Quando trabalhamos em nossas virtudes, estamos, de certa forma, restaurando essa unidade em nossa existência e em nosso relacionamento com os outros. Caminho para a elevação. A busca pela virtude é como trazer de volta a luz que se escondeu sob os vícios. Essa jornada de transformação nos ajuda a nos conectar com a simplicidade e a plenitude da luz, mesmo em meio às complexidades da vida. Em resumo, a simplicidade da luz é um reflexo das virtudes que podemos cultivar, e a transformação de vícios em virtudes é um processo que nos permite acessar essa pureza e conexão com o divino. Carlinhos retruca: eu tenho 13 anos, não entendi. O que é a luz? E por que é simples? O velho, calmamente, responde a Carlinhos. A luz, na Cabalá, é uma forma de falar sobre a presença e a essência do Criador. Vamos simplificar isso ainda mais. O que é a luz? A luz representa o amor, a bondade e a pureza que vem do Criador. É como uma energia positiva que está em toda parte e nos conecta a coisas boas e verdadeiras. Por que a luz é chamada de simples? Sem partes, a luz é chamada de simples porque não é feita de pedaços ou partes diferentes. É como uma luz brilhante que brilha de maneira uniforme, sem sombras. Preenche tudo. Antes de qualquer coisa existir, essa luz preenchia tudo. Não havia nada fora dela, como um céu limpo sem nuvens. Perfeita, como a luz vem do Criador, que é perfeito e bom, a luz também é perfeita. Não tem mistérios ou confusões, ela é clara e direta. Conexão fácil. A ideia de que a luz é simples também significa que, mesmo que a vida tenha suas complicações, a conexão com o Criador e com as coisas boas é algo que podemos entender e sentir de forma clara. Então, em resumo, a luz é uma maneira de falar sobre a bondade e a presença do Criador, e é considerada simples porque é pura, perfeita e nos conecta de maneira fácil a sentimentos bons e positivos. Carlinhos, reflexivo, com os olhos atentos no vazio, diz: porque o superior é superior? Como um eco, Liceu interrompe Carlinhos, retomando suas palavras. Como se perfurasse um disco de vinil, repete mimeticamente os gestos de quem imita seu personagem, acreditando ser ele o autor que interpreta. É como se escrevesse na peça. Por que é superior? Uma luz simples superior. O que era esse, superior, antes de os seres emanados serem emanados e as criaturas criadas? Na frase, uma luz simples superior, o termo, superior, tem um significado especial na Cabalá. Ele não se refere a algo fisicamente acima, mas a um estado mais elevado e mais próximo da perfeição e do Criador. Vou explicar isso de maneira mais simples. Superior significa mais próximo do Criador. Quando dizemos que a luz é superior, estamos dizendo que ela está mais perto da perfeição do Criador. Ela reflete o amor e a bondade do Criador de maneira pura, sem qualquer mistura ou imperfeição. Antes de tudo ser criado, antes que qualquer coisa existisse, antes dos seres emanados e das criaturas, só existia essa luz superior. Não havia nada físico, nem espaço, nem tempo. Só havia essa luz infinita e perfeita, que preenchia tudo. O que é ser superior, aqui, significa ser mais completo, mais perfeito e mais conectado ao Criador. Não há divisões, não há erros, tudo é apenas essa presença boa e pura. Então, antes de qualquer coisa ser criada, só existia essa luz superior, que era uma manifestação da essência do Criador, pura, perfeita e totalmente preenchendo toda a realidade. Querendo entender melhor, Liceu, pensativo, reflete. Então, antes de qualquer coisa ser criada, não existiria o inferior. Para existir o superior, é necessário o inferior. O superior só é superior pela referência do inferior, pois essa referência é como um ponto no espaço vazio. Não é alto nem é baixo e também não é perto nem longe. Se tudo estava próximo do Criador, o que estava longe do Criador não existia. Como aquilo que pode estar perto pode não ter referência daquilo que está longe. O velho para por um segundo, olhando fixo na mesinha central com suas lindas flores de maio, vivas e acesas. Retoma sua postura e responde: você levantou uma questão muito profunda, e faz todo sentido pensar que,
para algo ser superior, seria necessário haver um inferior como referência. Na verdade, na Kabbalah, essa ideia também é discutida de uma maneira muito interessante. Vamos explorar isso de uma forma simples. Antes de tudo ser criado, não havia contraste. Antes de qualquer coisa existir, só havia a luz do Criador, e ela preenchia tudo de forma completa. Não havia perto, ou longe, superior, ou inferior, porque tudo era apenas essa luz uniforme e perfeita. A criação trouxe o contraste. Quando o Criador decidiu criar o mundo, foi justamente para que existisse o contraste, como você mencionou. A criação trouxe a possibilidade de algo estar longe, ou perto, superior, ou inferior. Isso é o que permitiu que as criaturas, como nós, pudessem se afastar ou se aproximar do Criador. Sem esse afastamento, nunca entenderíamos o que significa estar próximo. A restrição criou o espaço para o inferior. O que aconteceu na primeira restrição, Sintisum, foi que o Criador fez espaço para que algo diferente dele existisse. Ao restringir a luz em um ponto central, esse espaço vazio permitiu que algo inferior surgisse. Esse vazio é o lugar onde o desejo de receber foi criado, o oposto da luz, que só quer dar. A partir daí, surge a referência de longe e perto. O propósito da criação, o Criador queria que suas criaturas experimentassem o que significa estar longe dele, inferior, para que pudessem conscientemente desejar voltar a ele, se aproximar, ser superior. Esse movimento de se afastar e depois voltar é o que nos permite crescer espiritualmente. Em resumo, antes da criação, não havia longe ou perto, apenas a perfeição da luz. Mas, para que algo pudesse realmente se aproximar do Criador, precisava haver um estado de afastamento. A criação trouxe esse afastamento, permitindo que as criaturas entendessem o que significa estar longe e, com isso, desejassem voltar ao Criador. O superior só ganha significado porque o inferior foi criado como contraste. Continuando intrépido, Liceu procura analisar e refletir se suas indagações são coerentes. Então, não se tinha a percepção do superior, porque não havia dualidade antes da emanação dos seres e da criação da criatura. Quando o texto menciona uma luz simples e superior, está tentando usar o conceito de superior para se fazer compreender. Mas, de fato, naquele estado anterior à criação, não havia esse nome, essa ideia ou essa palavra, superior. Porque, superior e inferior não haviam sido criados, se não havia criação. O velho, satisfeito, confirmou. Exatamente, você captou o ponto central. O termo superior, que aparece no texto, é, na verdade, uma forma de nos ajudar a entender algo que existia antes de qualquer dualidade, mas que, na realidade, não se aplicava naquele estado inicial. Antes da criação, como você disse, não havia a ideia de superior e inferior, porque tudo estava em um estado de total unidade e perfeição. A luz preenchia tudo, e não havia diferenças ou divisões. Não havia nada com que comparar essa luz, pois não havia outra coisa além dela. Quando o texto usa o termo superior, ele está tentando explicar algo incompreensível para nós, utilizando os termos que temos disponíveis, baseados em nossas experiências de dualidade. Em nosso mundo, estamos acostumados a pensar em termos de contrastes, como superior e inferior, perto e longe. Mas, naquele estado anterior à criação, esses conceitos não existiam. Portanto, ao dizer luz simples superior, o texto está utilizando uma linguagem que nós, com nossa percepção limitada e dualista, podemos entender, mas reconhecendo que, naquela fase, não havia realmente esse conceito de superior ou inferior. A criação trouxe a dualidade, e foi somente a partir dela que começamos a pensar nesses termos. Em resumo, antes da criação, tudo era unidade, e não havia comparação ou dualidade.
O termo superior é usado como uma maneira de traduzir essa ideia para nossa linguagem, mas, naquele estado inicial, não havia necessidade de distinções como superior e inferior, pois só existia a luz infinita e completa. Liceu, que apreciava tanto a filosofia e a metafísica, compreendeu que era necessário analisar certas ideias desde o início para evitar confusões mais adiante. Posicionando-se como um inquiridor e assumindo seriamente o papel de pesquisador, ele refletiu: se aquele estado era completo e perfeito, essa luz infinita só pode ser representada pela virtude. Lembre-se de que estávamos falando sobre os vícios e as virtudes. Aqui encontramos um ponto muito interessante sobre verdade, falsidade e vício. A percepção desses conceitos opostos ocorre apenas na fase da criação, e não antes. Portanto, conceitos como virtude, verdade e superioridade são ideias concebidas pela criatura, que é a criação, mas estão além do que é a coisa em si. Assim, definir a virtude como perfeição absoluta seria impossível, uma vez que a criatura não compreende plenamente o significado da luz em si. Na ausência de uma linguagem precisa, dizemos que a virtude é o sumo bem, que representa a bondade infinita do Criador. Nesse estágio, não existem luz e trevas, ou seja, não há dualidade, nem tempo e espaço. Consequentemente, a virtude é a igualdade de forma com o Criador, ou seja, tornar-se semelhante a Ele em qualidades. A bondade é o bom que faz o bem, ou seja, o altruísmo. Se quisermos relacionar esse texto cabalístico com os vícios e as virtudes, é preciso definir de qual virtude estamos falando. Eu diria que a virtude de que falamos é a luz simples superior. O velho disse: Liceu está no caminho certo ao analisar essa questão profundamente. Ele percebe que conceitos como virtude, vício, verdade e falsidade só podem surgir no contexto da criação, onde as criaturas ganham consciência das diferenças, comparações e oposições. Antes da criação, como ele destacou, havia apenas uma luz simples superior, que representava a plenitude, a perfeição e a unidade do Criador. Nessa fase, não existia o conceito de virtude em oposição ao vício, porque não havia dualidade. O conceito de virtude surge apenas na criação, quando a criatura começa a se distanciar da unidade original e passa a perceber essas distinções. Ou seja, vício e virtude são criações do estado de separação da criatura em relação ao Criador. Quando Liceu afirma que a virtude é a igualdade de forma com o Criador, ele está apontando para a ideia de que, ao buscar virtudes, a criatura está tentando voltar a um estado de perfeição e unidade, se aproximar da luz. E, no mundo espiritual, essa virtude é o altruísmo, o bom que faz o bem, como ele bem colocou. A criatura se afasta do egoísmo, o vício, e se aproxima do altruísmo, a virtude, refletindo a luz do Criador. Assim, ao relacionar esse texto cabalístico com vícios e virtudes, Liceu sugere que a luz simples superior representa a virtude mais elevada, que é a completa doação, o altruísmo divino. Os vícios, por outro lado, seriam as características que surgem quando nos afastamos dessa luz, quando nos desconectamos do altruísmo e caímos no egoísmo, no desejo de receber apenas para nós mesmos. Portanto, na Cabalá, o vício é qualquer ação ou intenção que nos afasta da igualdade de forma com o Criador, enquanto a virtude é a busca por essa unidade e semelhança. Carlinhos tenta entender com todas as suas forças e concentração. Ele ainda não se convenceu da existência de uma luz simples e sobre a virtude. Ele indaga: eu não entendi muito bem. Como pode existir algo como virtude se, antes da criação, não havia ninguém para fazer coisas boas ou ruins? E o que você quer dizer com luz simples superior? Se não havia dualidade, como sabemos o que é bom ou ruim, ou o que é certo e errado? O velho olha para os dois e, após refletir, toma a palavra. Boa pergunta. Vamos pensar assim: antes de qualquer coisa ser criada, não existiam escolhas nem comportamentos, então não havia como falar de bom ou ruim, certo? Tudo era perfeito, uma única luz que chamamos de luz simples superior. Essa luz é apenas bondade, porque vem diretamente do Criador, que é totalmente bom.
Agora, começamos a entender o que é virtude ou vício somente depois que a criação acontece. A virtude, nesse caso, é se parecer com essa bondade, com a luz, ou seja, ser altruísta e pensar nos outros. O vício seria o contrário, pensar apenas em si mesmo. Mas, antes da criação existir, não havia essas comparações de bom e ruim, porque tudo era essa luz perfeita e completa. É somente depois, quando as criaturas aparecem, que começamos a perceber o que é superior, ser bondoso como o Criador, e o que é inferior, ser egoísta. Então, a luz simples superior é chamada assim porque vem dessa bondade infinita do Criador, mesmo que naquela fase não conseguíssemos ver essas diferenças. Carlinhos, entendendo, conclui, calculando se de fato estava certo. Então é simples porque não era composta. É simples porque não era nem vício nem virtude. Exatamente, satisfeito, o velho continua a explanar a ideia para que fique bem clara. A luz simples é chamada assim porque, antes da criação, não tinha partes ou divisões, não era composta de nada como a gente conhece, nem vício nem virtude. Tudo era apenas uma única coisa, bondade pura, sem qualquer tipo de dualidade, como certo e errado, ou bem e mal. Só depois que as criaturas foram criadas é que surgiram essas diferenças e comparações, como virtude, fazer o bem, e vício, agir de forma egoísta. Carlinhos muda de expressão, como se tivesse encontrado uma nova indagação, e não descansa enquanto não exterioriza esses pensamentos que tomam seu corpo e mente. Ele expressa, como resultado de sua intensa motivação. E por que foi feita a criação desse modo? Porque a criatura não foi criada desde sempre além do vício e da virtude, do superior e do inferior, do material e do espiritual. O velho, pacientemente, fecha os olhos e calmamente responde. A criação foi feita assim, com dualidades como vício e virtude, superior e inferior, material e espiritual, para dar à criatura a chance de escolher. Se a criatura tivesse sido criada já perfeita, sem qualquer desafio, ela não teria como aprender, crescer ou sentir mérito por suas conquistas. No pensamento cabalístico, a ideia é que o Criador queria dar o maior presente possível, que é a semelhança com ele mesmo. Mas, para isso, a criatura precisa passar por um processo de transformação. Ao começar em um estado de falta e escuridão, vícios e imperfeições, a criatura pode, por livre escolha, se esforçar para alcançar a luz, desenvolvendo virtudes e se aproximando da perfeição do Criador. Esse caminho de crescimento e superação é o que torna a criatura capaz de sentir realmente o bem que o Criador quer dar. Se tudo fosse perfeito desde o começo, não haveria contraste, e a criatura não teria como apreciar a luz ou entender o que é o bem. Carlinhos, mais curioso do que nunca, continua a indagar. Ela, quero dizer, a criatura, não poderia aprender na luz simples superior. Não seria possível aprender na luz, que é a bondade infinita. Se é superior e tem a bondade e o amor infinitos, não seria esse o melhor lugar para aprender? Sorrindo, o velho, ainda mais satisfeito, responde ao menino com doçura. Carlinhos fez uma ótima pergunta. E aqui está uma forma simples de explicar. Na luz simples superior, onde tudo é bondade infinita e amor, não há falta de nada. Quando você já tem tudo, não sente a necessidade de aprender ou mudar. Imagine se você estivesse sempre recebendo presentes, sem nunca precisar fazer nada para merecê-los. No começo pode ser ótimo, mas depois de um tempo você não valorizaria tanto, certo? É por isso que a criatura, para realmente aprender e crescer, precisou ser colocada em uma situação onde falta algo, onde há desafios. Só assim ela pode se esforçar e se tornar mais parecida com a bondade e o amor do Criador por escolha própria. O Criador quer que a criatura não apenas receba, mas também se torne semelhante a Ele em bondade e amor. E isso só é possível quando há algo para superar, como os vícios e imperfeições. Se a criatura estivesse sempre na luz simples, ela não teria a oportunidade de desenvolver suas próprias virtudes e aprender a criar bondade. E o Criador, como aprendeu nesse lugar, Carlinhos continua a perguntar, sem perder o fôlego e ávido por respostas.
O velho, com um olhar paciente, ajeita-se no sofá, pega um cacho de uvas geladas e, após uma pausa, começa a explicar. Veja essas uvas, Carlinhos. Para que elas chegassem até nós, foi necessário um esforço. Alguém precisou plantá-las, colhê-las e nós tivemos que comprá-las. Elas não vieram de graça. Houve uma necessidade, uma carência, e o esforço foi necessário para suprir isso. Só então podemos desfrutar de seu doce sabor. O prazer que sentimos ao degustá-la só é possível porque antes houve um esforço, um processo. Isso é o que ocorre conosco, as criaturas. Para nós, o prazer vem após a dor, após o trabalho. O velho, então, faz uma pausa, olha para Carlinhos e Liceu, e continua. Mas o Criador é diferente de nós. Ele não precisou aprender como nós aprendemos, porque ele já é perfeito desde sempre. Ele é a fonte de toda bondade, sabedoria e amor. Para ele, não existe esse ciclo de dor e prazer, ou de aprender através de esforço. Ele é completo e infinito desde o início. Nós, por outro lado, somos criados a partir da sua luz e, por isso, precisamos aprender e crescer com o tempo, enfrentando desafios e esforços, assim como precisamos trabalhar para conseguir as uvas antes de desfrutá-las. Esse processo é o que nos faz evoluir e nos aproximar do Criador. Enquanto ele já é a perfeição, nós passamos pelo ciclo de aprendizado para nos tornarmos mais parecidos com ele. Conecte melhor o prazer e a dor com o aprendizado. Quero reformular essa ideia, diz Liceu, tentando entender melhor. O velho ancião disse. Liceu, percebendo que desejava uma compreensão mais profunda, tentou reformular a ideia com base na explicação anterior. O velho, sorrindo diante da busca de entendimento de seu jovem ouvinte, tomou novamente a palavra, tentando tornar a conexão entre prazer, dor e aprendizado mais clara. Veja, Liceu, o aprendizado da criatura, assim como o nosso, está profundamente ligado ao conceito de esforço e recompensa, ou seja, dor e prazer. Para nós, criaturas, aprender algo muitas vezes exige esforço. Esse esforço pode ser visto como um tipo de dor ou desconforto. Seja trabalhar para conseguir uvas, estudar algo difícil ou enfrentar desafios na vida, todos esses esforços nos levam a um crescimento, e, quando alcançamos o resultado, sentimos prazer. Esse ciclo de dor e prazer nos ensina e nos transforma. No entanto, o Criador é diferente. Ele não passa por esse ciclo, pois já é completo e perfeito. Ele não precisa aprender através do esforço ou da dor, porque é a fonte de todo o conhecimento e bondade. Nós, como criaturas, passamos pelo aprendizado para nos aperfeiçoar, tornando-nos cada vez mais semelhantes ao Criador, que é o ápice da perfeição e da bondade infinita. Nosso esforço nos leva a entender melhor essa perfeição e a experimentar o prazer que vem após o aprendizado. Portanto, o aprendizado da criatura envolve passar pela dor, o esforço, para atingir o prazer, o entendimento e a recompensa, enquanto o Criador já está além desse processo, pois ele já é a fonte de todo prazer e conhecimento. Assim, o velho reformulou a ideia: o aprendizado da criatura está intrinsecamente ligado ao ciclo de esforço e recompensa, mas o Criador já é o próprio estado de perfeição, sem a necessidade de passar por esse processo. Carlinhos estava realmente cheio de curiosidade. Agora, sobre essa pergunta, o velho, nesse momento, ajeitou-se no sofá e tomou de uma mão um cacho de uvas servidas geladas em um prato. Com sua voz calma, porém enérgica e vigorosa, exemplificou: Veja, essas uvas, como elas chegaram até nós. Não foi preciso esforço para comprá-las. Elas não vieram de graça. Houve a necessidade da carência e, consequentemente, o esforço para tê-las. O prazer de degustar seu doce paladar presumiu anteriormente o esforço que não foi tão agradável quanto o resultado final. Ou seja, o prazer veio depois da dor. Isso é assim para nós, criaturas. O Criador é diferente de nós. Ele não precisou aprender, porque já é perfeito desde sempre. O Criador é a fonte de toda a bondade, sabedoria e amor. Para ele, não existe essa questão de aprender, como acontece conosco.
Ele é como a raiz de tudo que existe, e é por isso que o vemos como completo e infinito. Nós, por outro lado, somos criados a partir dessa luz, e por isso temos o caminho de aprender e crescer, justamente para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Mas isso acontece ao longo do tempo e das experiências. Então, o Criador não precisou passar por desafios ou aprender como nós. Ele sempre foi a perfeição e o amor infinitos. Surpreso, Carlinhos exclamou admirado. Nossa, estou sem palavras. Alegre, o velho retornou a palavra a Carlinhos. Fico muito feliz em saber que a resposta te tocou, Carlinhos. Essas questões profundas nos levam a pensar sobre a grandiosidade da criação e o nosso papel dentro dela.